E aí galera, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos analisar a história da África, principalmente o vínculo da história africana com o mundo árabe. E nós temos 3 pontos fundamentais para pensar sobre esse vínculo da história africana com, evidentemente, o idioma árabe, com as tradições árabes, com os valores, os costumes e, acima de tudo, a religião islâmica que se originou ali na Península Arábica. Nós vamos analisar o contexto dos árabes no Egito, que é a primeira região da África onde nós teremos a presença árabe, é a região egípcia. Vamos analisar também o Magrebe, o território do Magrebe, principalmente os berberes, os povos do chamado deserto do Saara, os berberes, e a relação desses berberes com o mundo árabe. E algumas considerações finais e algumas conclusões sobre a presença desse mundo árabe dentro da história da África. O primeiro ponto importante, quando se traz aqui o Egito, se caracteriza aqui como o chamado Egito árabe, é porque o Egito, como nós havíamos falado ainda há pouco, o Egito, na verdade, ele foi a primeira região ocupada por povos árabes dentro do continente africano, inclusive servindo de base até mesmo para a libertação dos chamados povos bizantinos. A presença desses árabes no Egito favorece o processo de conversão de vários africanos dessa região, conhecida como a região da África Saariana, porque se fala do Egito, está se falando da África Saariana. A presença de árabes no território egípcio acaba favorecendo para o processo de conversão de muitos desses egípcios, desses africanos, no islamismo. O islamismo, que na verdade é a religião que surgiu na Península Arábica. O islamismo que vem com uma proposta de mensagem muito simples, uma proposta de mensagem muito clara, muito evidente, o que vai acabar favorecendo a expansão dessa religião monoteísta, porque quando você fala do islamismo árabe, você se refere a uma religião monoteísta, uma religião, inclusive, que se inspirou nas chamadas tradições religiosas hebraica, judaica do cristianismo. Então, os árabes no Egito favorecem ao processo da divulgação ou da expansão do islamismo. Evidente que pelo fato de você ter uma religião, que a forma como ela é trabalhada, a forma como se divulga de uma forma simples, de uma forma clara, com uma estrutura monoteísta, favorece a própria expansão do islamismo árabe dentro do território egípcio. Uma outra coisa importante também são as práticas de tolerância religiosa. O que favorece a expansão do islamismo nesse Egito árabe é o fato de você estar diante de uma religião que é tolerante religiosamente e que acaba também sendo favorável, esse processo de expansão do islamismo, é a adaptação dos egípcios à língua árabe, ou seja, eles que falavam na ocasião a língua copta. O copta foi uma das línguas, um dos idiomas falado no Egito. O Egito que vem desde do hieroglífico, passando pelo hierático, passando basicamente ali pelo demótico. No egípcio se falou o idioma copta. E no momento que você tem a chegada dos árabes no Egito Antigo, ou nessa África Saariana, o que favorece também a conversão de muitos povos africanos egípcios ao islamismo árabe é o fato de se ter uma modificação no idioma. A presença do idioma árabe, o fato dos egípcios se adaptarem, conhecerem o idioma árabe, isso favorece a própria expansão do monoteísmo árabe islâmico nessa região. Eu diria que favorece até mesmo uma certa convivência pacífica entre cristãos e
muçulmanos nesse território. Pelo fato de você ter uma tolerância religiosa, pelo fato de você ter a presença muito forte do idioma árabe, então isso acaba favorecendo, né, evidentemente, favorece a expansão do islamismo árabe dentro da região e até mesmo uma aproximação com os chamados cristãos que habitavam esse território. Até porque o Egito, lembre-se, o Egito, na época do Império Romano, o Egito foi dominado por Roma. E o cristianismo, na época do Império, ele chegou até o Egito Antigo. É preciso observar que essa presença árabe dentro do Egito, ela se dá durante os chamados tempos medievais. Durante os tempos medievais é que nós teremos a presença árabe dentro do território do Egito. E aí, galerinha, o que se observa é um processo de arabização. Essa presença árabe e islâmica dentro do Egito Antigo mostra que essa região da África saariana ela vai passar por um processo de arabização e, ao mesmo tempo, de islamização. É evidente que esse processo de arabização, islamização, ele é favorecido pelo comércio, pelas relações comerciais que os primeiros árabes mantiveram com mercadores aqui da África saariana, principalmente numa região de crescente fértil, onde nós temos até mesmo setores do próprio clero copto, do clero egípcio, através de uma série de jogos de interesses e até mesmo, eu diria, de vantagens, setores do clero copto, eles chegam a se converter ao islamismo. Eles acabam, na verdade, se convertendo ao islamismo. Então, isso favorece também a um processo de islamização e a arabização no Egito Antigo. Dessa forma, nós podemos concluir o quê? Podemos concluir que essa presença árabe dentro do Egito, ela vai levar a conversões religiosas, é o processo de islamização. Nós temos um processo que se dá através de uma série de busca de vantagens fiscais e sociais, através de vantagens tributáveis e sociais. Esse processo de islamização ele acaba acontecendo dentro do Egito. O temor a determinadas perseguições favorece também, até porque os árabes islâmicos eles são tolerantes religiosamente. A própria corrupção, que vai levar à decadência da chamada igreja copta. Então, isso favorece a conversão de parte do clero copto ao processo de islamização e as migrações muçulmanas que ocorreram para a região. Então, o processo migratório muçulmano que vai ocorrer para a região também vai favorecer a esse processo, a presença árabe, a presença islâmica dentro do Egito Antigo. E como nós falamos, se você discute o Egito Antigo, você está falando da África saariana. É dessa forma que nós teremos a presença árabe e islâmica, da religião islâmica, que nasceu ali na Península Arábica, dentro do Egito Antigo. Tudo bem, galerinha? Beleza? Muito bem. Dando continuidade a essa presença árabe e islâmica, esse processo de arabização, islamização, que a África vai sofrer durante os tempos medievais, nós temos o caso aqui da região do Magrebe. A região do Magrebe é uma outra região dentro do continente africano que vai passar por um processo de arabização, ou que nós chamamos de islamização. A região do Magrebe irá passar por esse processo de arabização, islamização, como o Egito Antigo. Né? Claramente nós vamos observar isso. E quando você fala do processo de arabização e islamização da região do Magrebe, esse processo ele foi bem mais lento do que se comparado, por exemplo, lá do Egito Antigo. Nós estamos diante de um processo muito mais lento, até porque a região do Magrebe ela é uma região que vai ter uma forte influência do cristianismo. O cristianismo, antes da chegada da presença árabe islâmica, ele influencia de uma forma muito forte esse território do Magrebe. E aí, isso vai dificultar, isso é um fator, é um motivador,
que dificulta esse processo de islamização ou da conversão desses povos africanos do Maghreb ao que nós chamamos de islamismo. É evidente que esse processo de conversão ele é favorecido por diversos fatores. Diversos fatores irão favorecer a esse processo de conversão, como, por exemplo, a carência de padres ligados ao cristianismo dentro desse território do Maghreb, a falta de padres, a falta dos chamados padres do cristianismo dentro do território do Maghreb, ou do clero cristão, melhor falando, favorece o processo de conversão do islamismo árabe dentro desse território. É evidente que algumas conversões, elas acabam sendo forçadas. Nós temos também alguns setores da região do Maghreb que o processo de conversão ele se dá de uma forma forçada. Ou ele se dá através de uma série de vantagens sociais. Vantagens sociais serão oferecidas, o que favorece o processo de conversão desses povos da África, do Maghreb, ao processo de islamização árabe. Um outro aspecto importante é a militância do clero muçulmano. A militância do clero muçulmano que vai divulgar a religião islâmica dentro do território do Maghreb, a forma como esse clero divulga essa religião, como nós falamos ainda há pouco, de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma evidente, isso favorece, com práticas de tolerância religiosa, isso favorece a um processo, pelo menos no primeiro momento, pelo menos numa primeira etapa, isso vai favorecer um processo do que nós chamamos de islamização arábica dentro do território daqui do Maghreb da África. Uma outra coisa interessante é o processo de conversão nessa região e submissão das chamadas tribos berberes. Os berberes, que eram mercadores africanos, que viviam principalmente na região do Saara e também no território do Maghreb. Esses berberes, no primeiro momento, se observam um processo de submissão e de conversão, apesar de uma forte resistência aos exércitos árabes. Eles resistiram à dominação árabe, mas apesar dessa forte resistência, pelo menos numa primeira etapa, há um processo de submissão e conversão. E esse processo, de certa forma, ele acaba sendo forçado. Entretanto, é preciso observar que a luta dos berberes contra a presença dos domínios muçulmanos, de árabes, dentro da região, a expressão ideológica dela vai acontecer no seio do contexto do islamismo. Observe que muitos desses povos, chamados povos berberes, eles vão se converter à mais antiga seita política religiosa do islamismo. Ou seja, eles não se convertem àquela seita que está sendo divulgada, aquele islamismo, basicamente, que está sendo imposto naquele momento. Mas eles vão se converter simplesmente a mais antiga seita política da religião islâmica. Então, o que prova que a chegada dos árabes islâmicos, ou seja, o processo de arabização e islamização que ocorreu na região do Maghreb, a resistência. Povos africanos resistem no território do Maghreb, como é o caso dos berberes. Os berberes vão resistir a esse processo de dominação. Ok, galerinha? E a partir daí, fica fácil você concluir o processo de arabização e islamização dentro do território africano, principalmente dentro dessas duas regiões, do Egito e da região do Maghreb. Nós temos como um dos principais resultados a criação de condições econômicas e sociais que vão acabar conduzindo boa parte dessa população a um processo de islamização. Seja de uma forma lenta, seja de uma forma rápida, seja de uma forma eficaz, por conta da condução do islamismo, a forma como eles vão expandir o islamismo, como nós falamos ainda há pouco. Eles conduzem o islamismo, eles divulgam o islamismo de uma forma clara, de uma forma bem
transparente, de uma forma simples. Então, isso favorece a grande parte dessa população ela abraçar o islamismo, apesar da resistência, principalmente dos povos berberes, na região do Maghreb. Mas um dos principais resultados da presença árabe islâmica dentro do continente africano, com certeza é o processo de conversão de grande parte dessa população ao processo islâmico. Se você analisar, por exemplo, o norte da África hoje, se você observar o território do norte da África hoje, observe que a religião que predomina no norte da África é a religião árabe islâmica. Nós falamos de árabe islâmica, por quê? Porque a religião islâmica ela nasceu na Península Arábica. Então, atualmente, no norte da África, essa religião está presente. Um outro resultado é que as atividades comerciais desses povos árabes, muçulmanos, favorecem a islamização, principalmente na região da África tropical. Se você pegar a região da África tropical, a presença de mercadores dentro dessa África tropical, de muçulmanos, estabelecendo relações comerciais com mercadores africanos, favorece o processo também de islamização árabe dentro do continente africano. É preciso observar também que os pregadores muçulmanos, eles foram os primeiros a introduzir o islamismo, junto inclusive aos somalis, na região da Somália. Os primeiros a introduzir o islamismo nessa região. Ao passo que, por exemplo, se você analisar outras regiões da África, como a África Ocidental ou mesmo o Sudão Oriental, eles vão continuar a aprofundar a fé através de povos que já estavam convertidos e expandir o islamismo, evidentemente, no resto dos mercados. Então, é preciso observar que os mercadores eles são os primeiros a expandir, os mercadores muçulmanos, árabes, são os primeiros a fazer o processo de islamização dessa África, da Somália, ou até mesmo da chamada África Ocidental e do Sudão Oriental. Um outro resultado, uma outra consequência da presença árabe islâmica dentro do território africano, principalmente quando se olha, por exemplo, a África do Norte, a região da Núbia, e a própria Etiópia, é que os imigrantes muçulmanos nessa região, eles vão se chocar com o cristianismo. Há uma disputa, há um choque, há uma rivalidade entre cristãos e muçulmanos dentro dessa África. Porque o cristianismo ele também vai se expandir na África, principalmente na região, eu diria, sul da África, ou parte da África do Norte. Então, se você pega, por exemplo, a Etiópia, se você pega a região da Núbia, se você pega até mesmo parte da África do Norte, ali nós teremos um choque entre o cristianismo e o islamismo árabe-muçulmano. Aqui é um dos resultados, uma das conclusões que nós podemos tirar da presença árabe, islâmica, muçulmana dentro do continente africano. Então, observe que essa presença ela foi importante para o desenvolvimento de várias atividades comerciais, ela foi importante para o processo de islamização da África, ela é importante para se observar também ali conflitos entre quem? Entre cristãos e árabes muçulmanos islâmicos, ela é importante até mesmo para várias outras construções. O islamismo na África acabou influenciando vários reinos dentro do continente africano. E muitos desses reinos criaram bibliotecas, muitos desses reinos construíram universidades, muitos desses reinos construíram simplesmente mesquitas. Isso mostra justamente a influência da cultura árabe, islâmica, muçulmana dentro do continente africano. Ok, galerinha? Beleza? Um grande abraço. Não esqueçam de rever a aula para poder reforçar ainda mais. Um grande abraço e até o próximo encontro.